Pode Ser, com Saulo Maciel. Esse é o Pode Ser, podcast do Diário da Capital. Comigo, Saulo Maciel. E hoje eu vou trazer aqui duas pessoas extremamente capacitadas para discutirmos alguns assuntos que estão trazendo uma certa, como posso dizer, ampliando as discussões a respeito dos temas, né? E eu trouxe aqui a doutora Nauzila Campos, advogada, jornalista, Maria Benigno e Cíntia Blink. Sejam todas muito bem-vindas. Gente, a gente tem ouvido muito falar atualmente, nos últimos dias, inclusive, sobre o julgamento de 8 de janeiro. A gente sabe que teve um marco, né, para os julgados das pessoas que tiveram os cometimentos ali em relação àquela manifestação que foi chamada pela atual presidente e atual membro do STF, que está saindo, né, da corte para aposentadoria, Rosa Weber, falando como o dia da infâmia. Vamos falar um pouquinho sobre esse julgamento? O que vocês entenderam, o que vocês acharam como foi a performance, por exemplo, dos advogados nessa sustentação oral que foi tão debatida nos últimos dias? Primeiramente, Saulo, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de dividir aqui a mesa com gente tão boa como a Cíntia e a Maria Benigno. Olha, como falar sobre o que aconteceu ali? Você só consegue sentir. A gente que é advogado, a gente precisa até evitar, né, falar do comportamento de outros colegas, mas eu insisto em fazer algum comentário, porque a maneira como eles se portaram quando, na verdade, precisavam defender um cliente, ela foi bastante questionável. Quando a gente está ali à frente da defesa de alguém, a gente não tem que pensar em promoção pessoal, na própria ideologia, na própria forma de pensar. A gente tem que agir tecnicamente, a gente tem que defender de fato o nosso cliente. Não foi o que aconteceu ali. E tinha vários pontos a serem tecnicamente debatidos pelos advogados, o que não aconteceu. Pelo menos naquela sessão onde os primeiros foram julgados ali pelo pleno do STF. E a gente viu muita gente querendo impor formas de pensamento que em nada ajudaram os clientes, muito pelo contrário. Enquanto se tinha ali a possibilidade de reduzir penas essas que foram aplicadas de maneira muito dura, muito mais dura do que deveria ser, eles estavam ali com outra intenção, e os prejudicados foram os clientes, né? Claro que não dá para defender as pessoas que participaram dos atos antidemocráticos daquele dia, mas... Quando tu fala defender como se não tivesse acontecido nada, né? Claro que não dá para perdoar, absolver. Isso não existe, né? É indiscutível o que aconteceu. Mas cada um tem a pena de acordo com aquilo que cometeu efetivamente. E eles estão sendo julgados como se os ministros estivessem querendo passar uma mensagem. Olha, aqui 17 anos de pena, porque você fez isso, isso e isso, e você está sendo condenado de forma muito mais dura do que deveria ser, porque a gente quer passar essa mensagem. Não atentem contra as instituições, não se metam com o STF. E esse tipo de comportamento poderia ter sido combatido pelos advogados e não foi. Este é o ponto. Concordo. Também agradeço o convite. É um prazer estar aqui com a Cíntia, com a Nauzila, e como advogada também não acho que seja muito correto ficar analisando o comportamento, a atuação, o desempenho, né, de colegas em um determinado julgamento. Mas a gente está aqui falando mais especificamente desse que né, um processo emblemático. Isso com certeza vai ficar para a história, né, do judiciário, para a história do Brasil, para falar a verdade. E os advogados, quando, né, tomaram ciência de que eles iriam
representar os seus clientes, que eles seriam televisionados, que eles estariam nas páginas da história, eles certamente teriam que ter pensado no direito do seu cliente, porque certamente eles seriam julgados com todo o rigor, como nunca em caso algum, mas o que a gente viu foi cenas lamentáveis, né, dramáticas, como se eles estivessem num tribunal do júri. No tribunal do júri, os juízes, as pessoas que vão decidir a vida, né, daquele réu, são pessoas leigas, mas eles estavam falando para os ministros, né, para a maior cúpula do judiciário. E certamente eles estavam fazendo aquela cena toda, teve choro, teve citação né, equivocada de Afonso Pilatos, Pequeno Príncipe, Maquiavel, coisas assim absurdas que infelizmente viram meme e até assim, isso é muito ruim, né, para a nossa classe, né, para os advogados, mas eles não pensaram nisso, eles pensaram em, como até foi dito lá acredito que pelo ministro Alexandre de Moraes, a atuação para fazer um recorte e colocar em rede social para possivelmente nas eleições seguintes tentar aí ser vereador e coisa parecida. Não contavam, né, com a resposta imediata do próprio relator, que cada vez que alguém ia lá e falava aquilo que bem entendia, ele vinha, né? Isso também é um ponto que eu não achei bacana. O ministro Alexandre de Moraes, ele rebatia os advogados como se estivesse ali num ping-pong. É isso aí também. Isso aí foi também muito feio. Comentou até a respeito da advogada que perdeu o prazo, exatamente, né? Expondo, né? E expôs aquele outro também. Bom, assim, cenas lamentáveis e, assim, tudo que o advogado não deve fazer foi feito ali. Ô, Saulo, elas são advogadas, não podem falar, mas eu posso. Fica à vontade. Eu, como advogada, não posso falar? Então, eu tô aqui pra isso. Eu acho que foi assim que o Saulo me convidou. Exatamente. Né? Porque sabe o que me lembrou esse momento dos advogados falando como falou? Me lembrou 2014, o voto lá com a Dilma, que falava, pela minha família, Sim. pelo não sei o que não tem a ver com o assunto, que tava ali pra falar com alguém que não tava ali pelo rito da coisa, né? Tava ali pra fazer uma cena. Então, eu acho que teve aquele mesmo climinha, assim, baixo, assim, uma coisa que não Sim. fugiu totalmente do tema, mas eu tô super aparecendo aqui pro meu eleitorado, ó. Na verdade, eles tentaram, então, fazer de um julgamento técnico, um julgamento político, né? Sim, um julgamento midiático, né? Que não tinha... Que a gente vê muito, olha que eu não sou do Tribunal do Júri, a Nauzila não sei se já fez algum, mas a gente vê muito isso em júri, né? O promotor ou o advogado de defesa fazer cenas e inclusive tentar, né? Para tentar dissuadir o júri, né? Exatamente, tentar pegar aqueles jurados que são leigos, né? Por alguma determinada emoção. Ali vale, né? Sem esquecer a parte técnica de você tentar, né, desconstruir a acusação para, né, vai ter uma condenação que seja a mínima possível, né, que o papel do advogado é esse. Uhum. Não tem como absolver, mas... Na maioria das vezes sabe que está condenado e o Sim. trabalho dele é minorar o impacto, né, do Exatamente. cliente dele. Aí eles fizeram foi piorar. O júri tem essa diferença, as pessoas elas podem ser convencidas, elas podem decidir por livre convicção, diferente do julgamento técnico, né, que acho que os fundamentos, eles realmente precisam ser objetivamente... Expostos, né? Isso. Agora, a Maria lembrou da história do Pequeno Príncipe. E sabe o engraçado que eu acho disso? É que todo mundo fica, não, porque não foi o Pequeno Príncipe, foi no livro do Maquiavel. Que nem foi. Que também não foi. Também não foi lá? Agora... Ninguém comenta o quanto O Pequeno Príncipe e O Príncipe do Maquiavel são dois livros muito chatos, porque todo mundo fica, não, eu li, eu sei que não tava lá, mas cara... Cara, eu li em francês, eu fiquei tão contente. Não, sério, quando O Pequeno Príncipe fala, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Não, cara, tu não te tornas isso eternamente. A pessoa que procura a terapia dela. Se ela se sentiu cativada com não sei o quê. Não, mas falando sério, se esse cara, esse advogado, que levou essa citação
do príncipe do Maquiavel, que não tá lá. Não foi só uma, né? Ele deu várias. Tem o Afonso Pilatos também. O Afonso Pilatos, cara. Se ele não tivesse... Ele chama Foi. Afonso Pilatos de Afonso Pilatos. Pilatos. Se ele não tivesse... Não sabia? Foi muito bom. Essa eu não peguei. Ele falou, lava as mãos, como fez Afonso Pilatos. Sim, ele saiu citando uma galera. Ele disse que tava nervoso, entendeu? E o Ele tava detalhe, nervoso. ele justificou depois? Foi, ele tava Ai, nervoso. meu Deus. Mas, enfim, o detalhe é que se ele não tivesse citado nenhum desses, não teria mudado nada na defesa dele. Não teria nem acrescentado, mesmo que ele tivesse acertado. Mas aí é o midiático, né? Que a Pois gente é, fala. ele queria fazer um apelo pessoal ali, porque o cliente dele realmente não foi ajudado. E em relação a diminuir as penas das pessoas que estavam ali sendo julgadas, era perfeitamente possível, até porque alguns crimes pelos quais eles foram julgados ali eram muito parecidos. Teve ali 2, por exemplo. Teve tentativa de golpe de Estado e teve a tentativa de abalo do Estado Democrático de Direito. Um negócio assim, o nome do crime me fugiu agora. Mas são Alguma coisa como ataque violento ao Estado. ataque violento ao Estado Democrático de Direito. E assim, uma coisa leva a outra. Esses crimes, eles se absorvem. Um depende do outro, né? É tipo, por exemplo, quando o criminoso, ele quer cometer um estelionato e ele frauda a Falsifica. identidade dele, o RG. Para ele fazer o estelionato, ele precisava Falsificar. fraudar um documento. Então, um crime absorveu o outro. E por que um crime absorve o outro? Porque para que você não seja penalizado, punido 2 vezes. Isso é proibido aqui. O bis in idem, né? É o tal do bis in idem. Você não pode ser punido 2 vezes pela mesma coisa. E, cara, falhou muito ali a defesa em relação a isso. Porque os condenados, eles, de fato, pagaram 2 vezes pelo mesmo ato. E se tivesse havido ali uma discussão a respeito disso, se Uma os discussão advogados séria, né? levassem tecnicamente, de forma séria, a condução, não teria ali acabado uma punição de 17 anos, que é completamente desproporcional àqueles atos. Foram graves, né? Gravíssimos, não se discute, mas aquelas pessoas, elas todas foram levadas àquele ponto por influências externas de gente que tá totalmente fora da Tava casinha. uma espiral, né, ali. Comeram o cérebro dele. E esse negócio, inclusive, leva a outra reflexão, que é o fato de, beleza, eles cometeram o crime de tentativa de golpe de Estado, mas de que forma eles iam conseguir derrubar o Estado? Existe até a discussão de crime impossível, sabe? Por quê? O crime impossível, por exemplo, é tentar envenenar alguém com leite, usando leite. Não tem como. E eles ali quebrando tudo para derrubar o poder institucional, eles não iam ter como fazer isso. Mas eles foram convencidos por alguém De que vandalizando. de os que prédios fazendo aquela públicos, baderna ia ser possível. Então tinha muita coisa para falar ali naqueles minutos de sustentação oral e se perdeu tempo com promoção pessoal, com promoção ideológica, que a promoção ideológica que inclusive levou aquelas pessoas ali. Pra estar naquele momento sobre aquela situação, É um mundo né? paralelo, né? Ninguém Pois tá na é. realidade, assim. Agora, essa condenação tão pesada, ela é tão realmente desproporcional que, ao final do cumprimento da pena, quando a pessoa sair, se não tiver, claro, né, uma regressão, ela não vai ter melhorado em relação ao que ela pensa sobre a democracia. Muito pelo contrário, a tal da democracia que botou ela lá, justamente por tentar dar um castigo Do que ela acha que... desproporcional. Agora, Mas teria o que fazer. Olha, a Defensoria Pública da União deu essa sugestão lá pro STF em reunião, que em vez de fazer eles cumprirem pena, eles estariam em cursos presenciais sobre democracia, sobre o Estado Democrático de Direito. Fazer Então- uma lavagem cerebral reversa. Pois é, porque a gente, né? eu tava até falando disso ontem, a gente aqui no Brasil tem uma sanha por prisão, Sim. como se só Que não Punição, resolve. a né? prisão Não resolve. fosse uma forma de penalizar as pessoas, e não é.
a pena pela pena, né? E não a ressocialização, né? A tentativa de trazer essa pessoa para o De convívio. resgatar, né, o indivíduo. Mas, através disso, assim, de todo esse quadro que se pintou, né, a gente vê o STF tentando dar uma resposta efetiva para coibir esse tipo de comportamento, esse tipo de movimento, né? Vocês acreditam que isso pode, em algum momento, tornar válida aquela narrativa de dizer que estão vivendo sobre a ditadura do STF, por exemplo? Sinceramente, cada vez mais essas pessoas têm essa compreensão, teorias, né, conspiratórias, e isso é só a prova. Aliás, eu tenho visto que o nosso ex-presidente tem dito, né, vocês estão vendo aí? Olha aí, era isso que eu dizia, é isso que nós já estamos vivendo uma ditadura. Fazendo um eu avisei, né? Eu avisei, né? E aí a gente vê também aqueles partidários, né, colocando lá, tem uma vizinha que ela diz assim: agora nós estamos respirando fumaça. Faz o L. Eu quero rir porque eu acho que eu sei que é a vizinha. Eu quero rir porque é absurdo. Tá bom, depois vocês contam pra gente Lá rir no junto off, com você. Amiga eu da conheço. Nauzila. Não, Cíntia, não começa. É uma advogada. Não, mas então, né, gente? Amigos Nauzila. Sim, aí essa ideia de que o STF vai barrar a manifestação de pensamento e vai impedir que... uma outra coisa que aconteceu agora esses dias, o TSE fez lá uma reanálise das instituições que colaboram com a realização das eleições. E nessa reanálise entendeu que não era mais o caso das Forças Armadas estarem ali como um órgão fiscalizador, né? E aí, o que a gente já começa a ver é que, tá vendo, já tiraram o exército, vão fazer tudo com as urnas e tal. Então, assim, essa narrativa vai continuar sempre, né? E o resultado desse julgamento, essas penas que foram realmente muito rígidas, muito além, né, do que efetivamente era necessário e até cabível, só faz com que essas pessoas acreditem mais nisso. Quando acaba Em algum momento, aliás, a Rosa Weber fala um negócio que é tão bonito, mas eu não vou lembrar exatamente. Mas ela fala assim, olha que bacana a gente estar numa democracia, onde vocês podem se defender de um crime que é contra a democracia. Foi a Carmen, né? A Carmen, porque teve um dos advogados que disse para os ministros... Ofendeu, né, os ministros. Vocês são as pessoas mais odiadas do Brasil. E aí a Carmen, quando foi se manifestar, disse, ainda bem que nós vivemos numa democracia onde democracia, onde né? você pode vir aqui dizer, né, para quem vai te julgar que nós somos odiados. Mas foi mais ou menos isso. Ela falou, bendita democracia mesmo. Eu acho que essa frase é a aula toda que eles precisavam ter, assim. Exatamente, Porque é isso Se mesmo. não fosse a democracia, né, eles não estariam lá, não né? Não teria nem julgamento. Com certeza. Já pensou? Que loucura. Mas é aquela coisa, né? Tem gente que, eu acho que de tanto eles se alimentarem daquelas notícias que não tem nenhuma base concreta e tudo mais, eles acabam se alimentando tanto daquilo que aquilo vira uma verdade, né? Aquilo se repete tanto para eles que aquilo vira uma verdade e eles saem brigando com quem for. Mas uma vez eu entrevistei Maria Benigno em algum momento, porque a gente fala, ela é uma fonte muito maravilhosa. E ela... Cara, às vezes ela fala um negócio que dá certo. E aí ela falou, porque a ideia que passa é muito mais gostosinho viver nesse mundo que a gente vai invadir aqui e aí é tudo nosso e vai ser como a gente quer, entendeu? É bacana ter esse mundo, assim, é muito bom. Aí quando você traz luz para o que é real, é muito difícil.
Então, é por isso que eu acho tão complicado ensinar essas pessoas de que, olha só, a realidade é essa aqui. Eu acho muito mais bacana pensar que é porque o Lula ganhou que tá tendo fumaça do que estudar o El Niño, entendeu? Entendeu? É muito mais divertido. Não, mas pra é muito eles, Se o agora Bolsonaro que... for presidente, tá tudo certo. Não, agora que... Tu sabe o que é mais louco? Agora que tem esse lance de... Ah, tá queimando floresta, não sei o que, faz o L. Aí, outro dia eu tava vendo alguém argumentar que agora que o Lula voltou para a presidência, a desculpa das queimadas é o El Niño. Ah, tá. Não. E a gente fala o O quê? El Niño começou esse ano. Tinha Não, ele tirado só vem, férias, ele né, só vem nos 4 governos, entendeu? Mas É tipo foi ano bissexto. foi alguma coisa sobre gasolina, gente. Enfim, eu não lembro, mas a Maria falou assim, mas é muito mais fácil realmente acreditar que, assim, realmente, se for de tal forma, se resolver assim, é muito mais fácil do que você explicar todo um processo de que... Sim. Enfim, é difícil. Porque a gente que trabalha com informação, eu me sinto no dever de tentar dizer, olha só, é por aqui. Mas tem uma galera que não quer ver, e eu fico assim, eu também não tenho como te mostrar. E fica por isso mesmo, entendeu? Uma coisa que a gente não explica, E ninguém Com a entende, vida. chama isso. É uma coisa que por ninguém... isso mesmo. É isso aí. Mas eu não sei muito como as pessoas do direito podem se movimentar nesse meio, e nem a gente do jornalismo, né? Eu fico tentando ver como colaborar. Mas é um momento muito difícil. É como, às vezes, eu me sinto, né? Como se eu estivesse falando com a minha filha, que tem 6 anos. Quando eu vou argumentar alguma coisa com ela vem com aquela mente dela e diz, não, assim não, assim não. Então, eu tenho um irmão que ele diz pra mim, não sou Lula nem Bolsonaro, mas aí quando a gente começa a explicar, aí ele vem com aquela história toda, né? Toda de- aquela narrativa. Exatamente. E Bolsonaro. não adianta você explicar que não entra na cabeça dele e, né, e de outras pessoas. Assim, você tá falando, tá mostrando. São pessoas inteligentes, não tô falando, São né? pessoas inteligentes, estudadas, experimentadas, Tem né? tem uma ala que é de pessoas ruins mesmo, entendeu? É Que uma se que- identificam É com uma aquela questão de caráter, com aquela né? coisa negativa, ruim, sabe? Maldosa, e que quer mais mesmo que os pobres sejam mais pobres e que os negros e as minorias não tenham vez. Mas tem outra galera É a que vizinha da Nauzila. Não esqueceu. tem um outro pessoal que acaba virando, né? Aí usar um termo que é até muito clichê, né? Massa de manobra, mas é isso. Eles não têm assim, nem vontade, raciocínio, né? De compreender as coisas e acha mais fácil explicar dessa forma. Mas vira um clubismo também, uma coisa emocionada. Exatamente. Vira um Tipo, Flamengo e Vasco. Exatamente. É uma defesa cega, apaixonada, entendeu? E a gente também tem que se policiar de a gente não entrar nessa, né? Porque... Até porque o Lula não tá me Sim. agradando, não. Não. Muito pelo contrário, tô bastante decepcionada. Inclusive com esse tanto de fumaça que a gente tá vivendo agora. Semana passada teve evento lá em Nova York pra falar da Amazônia e tal. Sim. E enquanto Eu isso, vi teu comentário. Enquanto isso, a gente tava aqui Respirando em fumaça. um dos piores dias de fumaça, que foi dia 20 de setembro, eu acho. Hoje é dia 29? 28 hoje. 28. Hoje também a gente viveu, ontem à noite, de ontem pra hoje de manhã, a gente viveu um dos piores momentos que eu já vivi aqui em Sim. Manaus, Uhum. em relação ao ambiente. À noite, 37 Nossa. graus. E tudo fumaça trancado como em casa, se... a gente respirando, e a galera lá falando de Amazônia, Nova York, teve dança, teve música. Beleza, a gente precisa mesmo Divulgar, expandir né? a cultura, mas em relação a gente que tá aqui, de O fato, que está acontecendo, né? o que estão fazendo para evitar? E eu tô vendo bastante omissão do governo federal, do estadual, que são os principais competentes para fazer alguma coisa em relação a isso. Agora que tá só fumaça, a gente tem que rezar e pedir que chova. Mas as queimadas que a gente podia ver de longe, assim, a gente tava vendo os focos de queimada e nada acontecia, ninguém ia lá, a fiscalização parece que morreu. E isso poderia ter sido feito com certa antecipação. E parece que não existe antecipação da parte de ninguém para evitar nada. Fiscalização home office. Não, eu tô vendo E aqui no ainda no GPS home a office fumaça. dava pra saber. Não tem desculpa, não, porque não é uma coisa que aconteceu hoje. E a gente falando agora sobre essa situação das queimadas, me lembrou um outro assunto polêmico, que
é a respeito da discussão do marco temporal, né? Que o STF recentemente também julgou que é uma tese inconstitucional, né? Que não pode ser comportado pela Constituição Federal. E, mesmo assim, o Senado votou, né? Sim, A proposta. E, se eu não me engano, aprovou, né? sim, aprovou. Como é que vai ser isso aí? Porque um diz que é inconstitucional, o outro vai lá e vota e aprova e... Aprovou por 43 a Por 21, maioria, né? e falando de Amazonas, né, que nos interessa, Omar e Braga votaram contra e Plínio a favor. Plínio a favor, exatamente. Só de ter e se um a for favor, fazer um levantamento, assim, dos parlamentares, né, senadores, no caso, já que foi no Senado, a maioria da Amazônia votou contra a Amazônia. Contra os indígenas, na verdade. Meu Deus. Apenas 5 foram contra, os da Amazônia. A gente olha assim, a gente pensa que é bagunçado, né? O STF julga inconstitucional, aí o Congresso, para lá. Mas, na verdade, não pode, Quem né? manda sou eu! Aí vai dizer, eu que faço a lei aqui. Quem ri né? por último? É só uma questão de... Não é a gente. Não, a gente chora. É só pressão política mesmo. Ou, quem sabe, para tentar acalmar os ânimos de quem pressiona em relação à imposição do marco temporal, né? Isso daí a gente fala de ruralistas, de mineradoras. O pessoal do agro, os mais interessados Sim, em obter porque essas terras. os parlamentares, eles, né, a gente vive numa democracia representativa, em tese, eles representam o povo, mas a gente sabe que os parlamentares representam nichos, né, e existe a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada evangélica. E assim por diante. E é por isso que a gente sempre fala da imperiosa necessidade de representatividade. A gente não tem, né, uma bancada de indígenas, assim, que se identifique, né? A gente tem, não sei, 2, 3, né? Eu não lembro agora quantos representantes indígenas a gente tem no Congresso. E é nesse tipo de discussão que a gente sente a falta, a necessidade, porque eles não têm força, não têm voz, não tem ninguém lá para falar. E aí, aqueles que representam o agronegócio, os mineradores e N, né, interessados em liberar geral essas terras indígenas, eles vão passando a boiada. Eles têm força, tem lobby, tem Exatamente. dentro, tem deputado, tem senador, tem tudo. Tem tudo. E aí, isso é uma passa, briga muito né? desproporcional. Não né? significa dizer que, pronto, já é válida a lei. A lei, quando sai do Congresso, vai para a sanção do presidente. O presidente pode vetar, né? Agora, também tem a possibilidade de se derrubar o veto. Aí o legislativo vai dar a última palavra, o que não tira o fato de que essa lei aprovada pelo legislativo seja alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí vai voltar de novo para Aí STF. volta para o STF. Mas no STF, E aí- como já decidiu, não fica... Não, aí vai ter É que outra discutir, discussão. vai ter que discutir novamente, entendeu? Não, mas aí não vai ter aquele toda aquela celeuma ali, Isso, cada um porque- vota, porque já é um tema vencido já. Exatamente, é uma tese, Pacificada. pacificada, Isso. exatamente. A declaratória de inconstitucionalidade pode discutir alguma falha no processo legislativo, algum tipo de, né, ou mesmo o mérito que é inconstitucional, mas gera essa discussão toda e É só mais um atraso e para a vida aí- dos indígenas Exatamente. que já estão há tanto tempo lutando E pelas aí a terras que são gente deles. puxa um outro assunto que é a indicação de ministros para o STF, né? E a gente briga para que o presidente, que tem a prerrogativa, né? Ninguém quer tirar isso de presidente algum, mas precisa indicar pessoas que sejam, né? Que tenham uma visão, né, progressista, que pense no Brasil, pense na Constituição. Na verdade, quando se diz assim, mas o ministro ele tem que ser algo que seja bom para o Brasil. Não tem que ser bom para o Brasil, não. A Corte Constitucional, ela é, em regra, contra-majoritária. Ela tem que ser contra esses anseios, né, que às vezes dá uma loucura no rompante, povo. né? Abusos inconstitucionais. A nossa corte, os ministros, eles têm que... Não interessa. O povo não interessa, é a Constituição. Nós temos uma Constituição e é
ela que vale. O povo pode tentar acabar com a Constituição. Então, esses ministros, eles não têm que ser bom para o Brasil, e sim para... Né, nem ser bom, eles precisam fazer cumprir, obedecer, respeitar a Constituição. E eu vi o nosso presidente dizer, eu não vou indicar um negro, uma ministra negra, eu vou indicar alguém que seja bom para o Brasil, o que é uma fala terrível. Infeliz. E até levando em consideração que o Brasil, por ser um país de dimensões Continentais. dentro dele existem vários Brasis, Sim, né? E aí dizer que é bom para o Brasil depende. Né? depende muito, né? De que Brasil estamos de que falando? Brasil estamos falando? Estamos falando do Brasil do Sul e Sudeste? Estamos falando do Brasil do Nordeste, do Norte? Ou a gente está falando do Brasil como um todo, né? Sim. Porque existem muitas diferenças, né? E isso ficou muito... Eu sempre ouvi esse argumento, mas eu nunca tinha me aprofundado como eu me aprofundei nos últimos anos, né? Principalmente, até porque trabalho na Zona Franca de Manaus, eu tenho essa vivência já há 11 anos, e quando a gente se deparou com aquela situação que a gente viveu do governo passado, foi quando eu vi com meus próprios olhos, ninguém me contou, eu vi com meus próprios olhos o cara aqui, um industriário, ferrado, pagando uma moto, a prestação para o financiamento, uma moto fabricada aqui, ele subindo em cima da moto para fazer motociata contra a Zona Franca. Gente, inacreditável. Então, assim... Essa eu não sei comentar, só sei sentir. De que a gente vai falar, É. né? Então, assim, realmente eu concordo contigo. É uma coisa que a gente... falar que é bom para o Brasil é uma coisa, né? A gente está vivendo essa situação agora de queimadas e uma estiagem jamais vista, né? Antes, né? A gente teve uma outra, acho que foi o quê? 2010. 2010, né? Isso, Que foi a pior. Que foi a pior de todas. E essa foi muito grave. Essa já tá... Já superando, E aí a gente só tá entrando nos noticiários nacionais porque não é só uma questão da estiagem e das queimadas. É porque, de alguma forma, impacta para eles lá. Sim. Então, se impacta para eles, aí vira notícia pro país. Se não... Né? Se não tivesse efeito nenhum, a gente ia estar aqui esquecido, ninguém ia falar da gente. O Sul fica tentando separar do Brasil, né? Dizer que ele é um país, e a gente fica tentando convencer o Brasil que a gente é Brasil também. A todo momento. A toda discussão que tem aqui, a gente tem que falar, então, é que a gente faz parte daí também. A gente também é Brasil também. Bora trocar uma ideia. Sim. E essa falta de representatividade é a causa visceral da nossa invisibilidade. Inclusive, falando sobre falta de representatividade, ultimamente teve aquela mini reforma eleitoral que complicou ainda mais, né, as questões representativas. Sim, Nossa, ela ainda não foi concluída, inclusive já está quase em cima da hora, né? Nós temos, hoje é 28, mais alguns dias para que ela seja aprovada, né, nas duas casas e vá para sanção, senão ela não vai poder ser aplicada na eleição que vem. Mas, assim, são mudanças, assim, drásticas, de mini reforma não tem nada, realmente é uma reforma, assim, muito significativa. Vai mexer em muitas questões sensíveis, retrocesso, né? Total, com relação à participação de mulheres, destinação de recursos para negros e indígenas, muita coisa Também mesmo de ruim. Tem aquela questão da anistia, né? Anistia geral e restrita para os partidos que não cumpriram com a obrigação de destinar recursos para candidaturas femininas, negros, indígenas. Para quem fraudou a cota de gêneros, né? Porque aconteceu bastante, né? Aconteceu bastante. O que eles estão querendo é incluir essa anistia e é como se não tivesse acontecido. Então, é assim, algo bem... Boleminha futebol é meu? Não quero mais brincar. Não quero mais brincar. Boleminha futebol é meu. Muito complicado mesmo. Mas, assim, ainda está em discussão. É um tema que os partidos, eles querem fazer passar, mas tem a pressão da população e eles não conseguiram ainda fazer valer. Fazer um clima, né, para eles. E eu acho que... Quem sabe, daqui a uns dias, meia-noite, 1h da manhã, eles... Numa sessão... relâmpago. Na calada da noite, eles consigam fazer alguma coisa, né? Cíntia. Isso pode, inclusive, mexer, né, com a política Totalmente. nas eleições do ano que vem? Sim.
Sem dúvida pode mexer. E assim, já é uma dificuldade enorme, falando especialmente de mulheres, né? Ter mulheres participando da política. E aí, quando você cria ali, tenta criar algum movimento para que, olha, tem que ter. Aí já burla de todo jeito. E agora nem isso. Assim, não tem. Fica sem arma qualquer uma para lutar, para tentar ter alguma representatividade ali. Daqui a Sim. pouco a gente volta para aquela época, né? Que só os homens podiam. Não daqui precisa a mais ter pouco, banheiro exatamente, feminino. Daqui a pouco dizer, não, melhor, já que elas não se candidatam, já que elas não se elegem, melhor que elas nem votem. Deixa pra lá, né? Deixa quieto, fica em casa e Tá cuida da Que sua repreendido. vida. também, que não, mas é uma coisa que o mundo jurídico enfrenta, né? Os problemas de não ter mulheres, assim. Olha, mas Exatamente. E é a engraçado, gente... eu tô fazendo faculdade de Direito agora, e tem muita mulher na minha sala, gente. Mas nós somos a maioria da população, do eleitorado, a maior parte dos advogados é de mulher, então a gente só precisa furar esse bloqueio. Entendeu? Estourar uma bolha, É. né? Alguém precisa estourar E uma é bolha. por isso que há quando nós temos aí a legislação atual, ela diz que os partidos têm que registrar 30% de candidatas mulheres. É uma obrigação. Por isso é que tem tanta fraude. O que eles querem fazer agora? Retirar essa obrigação. obrigatoriedade para deixar assim, olha, você pode reservar se você quiser, se você tiver mulher aí, você pode. Então, é possível, se essa mudança for realmente, sei lá, passar, é possível que os partidos políticos apresentem listas de candidatos só com homem. É porque aí pode 70%. 70% de Só- um determinado gênero. E a gente sabe que, óbvio, que né, não tem chance de ter 70% de mulher. E aí, o que eles querem? Não, a gente vai tirar essa regra dos 30% obrigatório de candidatas e vamos colocar 20% de cadeiras reservadas. 20% em todo o parlamento. Câmara dos Deputados, Senado. deputados estaduais, né, na Câmara Legislativa lá do Distrito Federal. Mas com essa regra que tira os 30% e o partido pode, inclusive, fazer uma lista só de homens, como é que a gente vai chegar nos 20% de cadeira? Vocês nunca vão chegar. Tem como, não tem uma lógica, entendeu? Então eles dizem, não, a gente vai tirar esses 30%, mas a gente vai dar os 20% de cadeira. Mas não, é uma lógica que não bate. Ai, Maria, tão inteligente. É um presente de Nossa, grego. Eu tô Nazaré, sabe? O meme. Os cálculos. né? Calculando 30% 20%. do 30%. Aí também que eu não pergunte quanto é 30, meu Deus. Olha, mas esse assunto é importante pra gente empoderar também as mulheres aqui do Amazonas, porque a Maria falaria bem melhor que eu, inclusive, até por lidar com o direito eleitoral diariamente, mas as mulheres daqui do Amazonas, que também são maioria, após essa lei, que ela é bem recente, inclusive a emenda, né, que trouxe essas alterações, desde então, muitas mulheres, especialmente no interior do estado, elas têm topado participar como laranjas, posso chamar Sim. assim, das eleições. Aí chega no resultado lá das eleições e elas nem sequer receberam um voto. Nem elas votaram nelas mesmas, de tão... Porque é De só tão uma descarnado tão que é a fraude, coisa, uma né? candidatura Fraudada. falsa. E aí, o que existe hoje é quando se constata que essas mulheres elas foram só usadas para cumprir essa regra dos 30% obrigatório de candidatas, eles anulam a chapa inteira. E aí a gente vê que tem, né, vereadores sendo cassados. Lá no Ceará, os mais votados do PL, parece que foram 3 ou 4, foram cassados porque eles utilizaram essa, né, candidatura fictícia. Só que essa anistia, ela está trazendo, inclusive a pessoa que está relatando, o deputado, é do PL. E está todo mundo dizendo, olha, mas esse cara é do PL. O relatório, né, o parecer que ele está oferecendo, né, pela anistia, inclusive de quem fraudou a cota de gênero, vai beneficiar a esse pessoal que foi cassado lá no Ceará. E aí é legislar em causa própria, né? Porque essa anistia, ela não vale só para frente. Lá no trecho dessa proposta de alteração está dizendo, vale para os processos para frente e os que já foram julgados. Ou seja, não vale nada, né? É muito louco viver nesse direito eleitoral. Gente, mas não é só Se direito você, eleitoral, se você é não, advogado e quer dar uma volta de montanha-russa, entre para o direito eleitoral. O incentivo às candidaturas femininas também parte do princípio de arrecadar a grana lá, né? Pros Na verdade, partidos. essa questão da arrecadação de recursos, ela já foi colocada para incentivar as mulheres. Aliás, incentivar os partidos a terem mulher.
Olha, se você tiver 30%? os votos que são dados para as mulheres, eles valem dobro. Para efeito de recursos financeiros. Uhum. Então se eu tiver mais mulheres eleitas, eu vou ter mais dinheiro. Essa foi a lógica, né, da destinação dos recursos. Mas nem assim acontece de... Conseguiram burlar de todas as maneiras e agora vão ser perdoados. Se a lei vão ser passar. perdoados. Bacana, né? Perdoados das multas e perdoados na questão de quem foi caçado por Mas isso aí com certeza, se o presidente veta, eles derrubam o veto, né? Com certeza, porque os partidos políticos todos, inclusive o partido do nosso presidente, né? Semana passada, a deputada Gleisi fez um comentário, uma fala contra a justiça eleitoral, dizendo que a justiça eleitoral aplica multas incabíveis, milionárias, e sendo que, na verdade, o TSE só está aplicando a lei que eles próprios fizeram, né? E aí ela fez um comentário que gerou reação de todos os lados, de né? todos os lados. E uma mulher, né? É isso. Inclusive o próprio presidente parece que não gostou muito, porque Ela se não fosse a justiça eleitoral... Ela foi o operário da fábrica que subiu na sua motinha parcelada. Ela não gostou da multa e ela quer que acabe o TSE. Pois se não fosse a justiça eleitoral, não teríamos, né, democracia esse ano. Aliás, tá na moda, A gente, sei lá. Queria acabar com as instituições porque você tá insatisfeito por ser punido depois que você fez uma coisa ilegal. É meio louco, né? Muito louco. Estamos todos muito mimados, né? Assim, por isso que eu faço essa aceito comparação. uma frustração. Não quero mais brincar com você. Não, você Agora tirou o vê braço isso? da minha boneca. Sai Não, daqui. não somos mais amigos. Vê isso partindo da presidente do PT, do PT. Pois PT, que foi a nossa opção para que a gente conseguisse salvar a democracia. Falando, vocês tocaram num ponto muito interessante, além da representatividade, vocês falaram sobre empoderamento. Peraí, deixa eu segurar um pouco em ti aqui, porque eu sou o único homem da sala. Mas foi a partir disso, dessa necessidade de representatividade e de empoderamento, que vocês criaram o Jurisfem? Pode ser. Pode ser. Com certeza. Ô, Jurisfem. Pode ser. O que é o Jurisfem? Conta aqui pra mim. Eu ouvi que é uma iniciativa de vocês Sim. e tal. Conta aí. Olha, a doutora Maria Benigno, ela já queria fazer um podcast para falar de assuntos. Na abordagem dela já fazia certo tempo. Eu acho muito interessante esse formato, esse bate-papo, né? A conversa fluindo. A gente começa com um tema e daqui a pouco a gente tá falando de outro e... Nunca falou comigo sobre isso. A gente chama no próximo. Mas então, ela sempre quis, mas a Maria, assim, tem... Como falar da Maria Benigno? ela tem muitos projetos e muita vontade de colocá-los em prática. Mas ela é uma pessoa muito importante, né? Ela tem uma vida, assim... Ela vem com horário regrado, né? Cara, eu sou muito fã dela. Eu mas sou eu sou super fingindo costume. Não, eu sei tenho se um patrão que é a né? minha filha e eu meio que vivo assim, né, de acordo com os horários. Pois é. Aí, quando nós nos conhecemos, eu comecei a trabalhar com a Maria e a gente começou a bolar projetos desse tipo. E a gente chegou a começar o podcast. Inclusive, se você quiser procurar no Instagram, o link do podcast tá lá. A gente gravou com a Rosiane Carvalho. Foi gente um episódio. boníssima. Isso, maravilhosa. Profissional maravilhosa. Pra mim, uma das melhores jornalistas aqui do Amazonas. Outras do que Brasil. sou fã. Nossa, vocês são ótimas. Pois é. E além do podcast, a gente começou a bolar outras formas de captação de cliente mesmo, mas de uma maneira criativa, diferente, de uma maneira que não seja chata. E que não infrinja o nosso código de ética, né? Que a gente não pode também ficar... Pois é. E também tem essa vontade jogando nas 4 linhas. Dentro das 4 linhas. Nossa, essa expressão... Ai! Dá um pouquinho de agonia. Foi um gatilho, Foi um gatilho. Foi Alerta totalmente. gatilho. Tu era um cara legal. Então, a gente pensou esse projeto para informar também, para empoderar, especialmente mulheres, em relação aos direitos delas, mas não só. Até porque os homens também
Nem sempre por ignorância, mas muitas vezes, por ignorância, acabam ultrapassando limites que as mulheres acabam sofrendo. Mas a gente quer informar de uma maneira geral. Eu na minha especialidade, ela na dela, nas nossas também, em conjunto. E a gente tem essa ideia da advocacia por assinatura, que é um negócio bastante inovador. Ninguém nunca fez isso. E a gente tá se programando, tá vendo como que a gente vai implementar. Mas o canal no Instagram, o podcast já são esse nosso início em relação a informar de uma maneira acessível, sabe? Não de uma maneira enfadonha, cheia de palavras difíceis, de discurso. Juridiquês, né? Isso separa muitas pessoas, né? Sim. O direito é pro povo, o direito foi feito para as pessoas, mas as pessoas não têm acesso a ele. Que loucura é essa? Sabe? A gente, às vezes... Eu vejo muitos clientes, assim, cercados de dúvidas, às vezes vêm de outros colegas. E muitos colegas, eles têm essa dificuldade de conversar com o cliente, de explicar o que está acontecendo. Muitos só falam, olha, tá aqui, o agravo foi para julgamento, não sei o quê. E o cliente, que diacho é agravo, mano? Então, se tem colega... É de comer, o que é isso? Despacho. Foi para despacho. Meu Deus, Lá procuraram está na o juiz, cumba. o juiz na encruzilhada, né? Que vela eu preciso comprar para esse negócio? Então, Está existem concluso. formas muito simples da gente explicar o direito. Olha o tanto de coisa que a gente explicou aqui hoje. E eu acredito que a gente se fez entender, né? Com certeza. Então, esse é o ponto principal do Jurisfem. Que não tem esse nome por acaso também, né? É isso aí. Essa doutora Nauzila aqui, né? Aí tem uma veia que ela diz que não é mais jornalista, mas ela tem assim, ideias incríveis e sempre tá falando, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu topo, né? Entro na onda que... A gente precisa dar a César dar a César Sim. que é de César, né? A gente tem duas excelentes comunicadoras aqui na nossa mesa Exatamente, hoje. exatamente. Elas têm Né? esse... A gente precisa aqui, traga a palmatória. Não Né? existe, Eu tô não, muito Zila, não feliz ser mais hoje. jornalista. É uma coisa Não, que... não tá- existe, é verdade. Eu sempre falei pra ela, né? E antes de... É que eu tentei muito. Continue. Não, uma vez comunicadora sempre. Eu queria ter essa Eu acho veia que incrível. Nossa, vocês e têm, você né? jura que não tem? Eu acho incrível. Tu viu que ela não calou a boca aqui hoje? Ela falou, ai, não sei eu falar disso não. Nossa, não sei o que né? vou dizer. E não parou um instante de falar. A gente no Nossa, off, né? Ela, ai, não sei o que. Nossa, vocês me falam de coisas tão Eu difíceis. falei, nossa, tudo que eu domino, eu não sei. Isso que a Nauzila fala de o direito é pro povo e tinha que ser inteligível pra todo mundo Sim. e tal. A Maria é quem consegue fazer isso. É por isso que eu entendo o que ela fala. Nauzila domina direito, eu não. E eu tenho que tratar desse tipo de assunto e traduzir para as Sim. pessoas. Então é um desafio gigantesco. Por isso que eu fui fazer direito. Não é porque eu quero ser advogada, é porque eu quero entregar um jornalismo melhor. Até porque vocês lidam Que muito legal. com isso, né? Bacana. Para você passar pro teu público, né? Ah, porque a Câmara votou assim, um assado, e tem uma comissão. Se você compreender o processo, você com certeza consegue passar melhor a informação, né? O sentido da coisa para quem está te acompanhando. Sim. E a gente estava comentando antes de tu chegar, assim, né? Esse formato que tu estás dando, né? Ah, eu fico sem jeito. Ela fica tímida. Eu acho muito bacana, eu acompanho, né? Eu sempre respondo lá as enquetes dela, eu mando mensagens para ela. Ai, eu fico muito feliz. É Ela porque... dá o like, ela ativa o sininho. Presta atenção. Eu gosto quando ela coloca um parlamentar aí que diz, olha, tem uma jornalista que fica... Esse aí é vizinho da Nauzila. Esse pessoal vizinho da Maria. Pois é, e esse pessoal tem que entender, né, que são pessoas públicas, elas têm que ter a vida, né, É exatamente profissional isso. escrutinada, né? Olha, tem ele como. ele votou assim, o voto dele é o meu voto. Ele tá lá porque ele nos representa. E não é então- nada pessoal. Não, eu entendo. É que o Até- assunto é esse, né? É. Enfim, falta uma maturidade, né? Você nos Sim. deve satisfação, né, meu amor? Sim. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Eu já tive essa conversa contigo, eu acredito, Cíntia. Que é o lance do... a pessoa tá lá, como tu falou, né? Se ela é uma pessoa pública, se ela está num cargo público, ela foi eleita para isso, ela tem que ter a vida dela escrutinada. Sim, Escrutinada. Todo mundo tem que saber de tudo. Entendeu? sim. E aí, o que acontece?
eles não aceitam comentários ou críticas opostas. Sim, a atuação deles, né? Às vezes a gente, até eu vejo algumas pessoas dando notícia ou comentando a respeito que, de repente, é até uma crítica construtiva para o cara usar aquilo ali como ponto de atenção para a melhoria do trabalho dele. Sim. E ele vai lá e ataca a pessoa de volta. Sim. E só quando a gente fala em ter a vida, porque chega muita coisa de bastidor da vida que não interessa. Sim. Chega muita coisa. Chega muita fofoca. Eu e não chega dou muita nada disso. Coisa importante, E né? que daria muito like, que funcionaria super, mas eu não falo de nada disso. E essa parte da vida aí não precisa. Não. Do ponto de vista noticioso não ajuda nada, não informa nada. A não ser que mexa no dinheiro público, aí a gente já começa a conversar sobre. Gente, eu tô muito feliz de ter recebido vocês aqui. Vocês 3. Cíntia, mais uma vez, né? Já é de casa, Cíntia. Já pode voltar quando quiser. Eu tô achando que você tá querendo um substituto. Talvez, será? Tá de férias aí. Gente, eu vou pegar umas férias aí. Não, mas não tenho dúvida, né? Que se tu me substituísse, seria uma substituição assim, né? Não, nada a ver. Mas a gente tá caminhando pro final desse episódio e tem uma pergunta que eu sempre faço, né, para as pessoas que vêm aqui, porque todo mundo tem um propósito, né? As pessoas são movidas por propósito, né? Por metas, por desafios, por várias coisas, mas principalmente pelo propósito, porque é o que dá sentido para as coisas, né? E falando nisso, vendo toda a trajetória de vocês, conhecendo o trabalho de vocês, eu queria saber de vocês a respeito do propósito de vocês. Daqui para frente, muita coisa pode acontecer, como diria o poeta Tiaguinho, inclusive nada. Inclusive nada. Mas qual é a mensagem que vocês querem deixar para as pessoas que vão vir aí? É uma mensagem para a posteridade ligada ao propósito de vocês. O que vocês queriam deixar aqui para as pessoas? Pergunta muito difícil, passo a bola para... Deixa a Nauzila começar, e aí eu penso aqui um pouco, anoto. Nossa, propósito é algo assim muito, né, muito grande, assim, eu assim, começo a pensar, mas o que eu quero para minha vida, o que eu penso da minha vida daqui para frente, e assim, eu posso fazer um recorte profissional, Sim. né, eu penso em usar a minha profissão para fazer o bem, é algo assim muito genérico, abstrato, né, mas é exatamente isso, eu advogo já há mais de 15 anos, mas eu procuro usar o meu conhecimento, a minha experiência, o que seja, né, o nome que se queira dar, né, para isso, essa bagagem de 15 anos para fazer coisas boas, né? Eu até falo assim, se eu aceitasse determinado tipo de situação, talvez a minha vida fosse diferente, mas eu gosto de ser exatamente como eu sou. A minha advocacia eu considero que seja voltada para pessoas que acreditam que têm um direito, mas não conseguem fazer esse direito, né, valer. Então, é nesse momento que eu entro. E, além desse lado profissional, eu penso em ser uma pessoa cada vez melhor para eu dar o exemplo para minha filha, né? Eu espero também transformar o mundo na medida do possível, né? Eu fazendo a minha parte, tentando convencer as pessoas a fazer a sua parte, para que a gente tenha um mundo melhor e daqui a uns anos, quando a minha filha, os filhos de vocês estiverem aí, que as coisas não sejam tão difíceis, que a gente não viva momentos, né, de possível ruptura com a democracia e coisas nesse sentido. Então, é isso, né, a gente... Para que eles possam olhar lá na frente e dizer assim, olha, era isso aqui que a minha mãe falava, né? Exatamente. Eu lembro da minha mãe me dizendo algumas coisas que eu acabei seguindo na minha vida e hoje eu tento passar isso para minha filha, né, para ela ser uma boa pessoa também e não boa pessoa só para ela ou só para os próximos, né, para a sociedade como um todo. E é isso, propósito de vida, um mundo melhor. Meu pequeno príncipe. Cativar, tem que cativar. Se tornar responsável pelo bem que cativas. E tu, Nauzila? Olha,
Nossa, deixa eu até respirar, que eu fiquei emocionada com o que a Maria disse. Mas, quando se fala em propósito, eu entrei recentemente na Umbanda Sagrada. E eu tenho aprendido na Umbanda coisas que eu já seguia na minha vida, que eu nem sabia que já tinha uma religião que tratava exatamente do que eu já seguia na vida. E o maior propósito da Umbanda Sagrada é a caridade. É literalmente caridade mesmo. É você pensar nos outros sem interesse pessoal. Ajudar por ajudar mesmo, porque você quer ajudar. Porque você quer fazer o bem de alguma forma. E já me fazia muito bem contribuir com as pessoas de qualquer forma que seja com informação, seja com direito, seja doando alguma coisa, coisas que já me faziam bem e que quando eu entrei na Umbanda Sagrada, eu entendi, olha, caridade é isso, então eu realmente faço parte disso aqui. Então, seja lá qual for o caminho do futuro, que seja com a caridade, que seja no propósito de fazer bem, não só para mim, mas para a sociedade em que eu vivo. Seja por meio do jornalismo, seja por meio da advocacia, ou de quaisquer outros planos que se tenha para o futuro, mas que isso seja feito de uma maneira que seja bom coletivamente, não só para mim. Fiquei até sem palavras. Cíntia Blink? Você já me perguntou isso. Eu já te perguntei, né? Ah, mas eu quero saber, que eu não vi. Eu não estava presente. Tem um podcast. Manda o link no zap. Pode ser. O Não, podcast de Capital. o propósito, quando o Saulo perguntou, eu fui pra área pessoal, mas agora eu vendo Maria respondendo, falando sobre a filha, eu penso que esse negócio de ter filho pode mudar a cabeça da gente. Vai um pouco. mudar com Cara, certeza. muda. Eu costumo dizer que filho faz a gente orbitar em um novo sistema solar. Porque tu vê o mundo, tu vê a vida, o mundo, as pessoas por outra ótica. Entendeu? É muito diferente a gente que tem filho, assim. Pra mim, a minha vida é super... A minha vida profissional. Quando você pergunta meu propósito, a minha tendência é pensar sempre Sim. no resultado que eu vou trazer no trabalho. E talvez... Mas eu também tinha eu dizia, não, quero casar e não quero ter filhos, porque eu tinha esse foco, não, eu quero fazer, eu quero acontecer. Mas chega uma hora que não, eu acho que, né, eu quero ter um filho, e aí a tua vida muda completamente. Aí tu já não vai pensar, eu quero fazer acontecer profissionalmente, aí tu vai pensar realmente de uma outra forma, como ele disse. Eu não quero, não. É muito bonito, mas eu passo. Ainda. Mas- São jovens. São Quando jovens. eu... Já tem que congelar o óvulo, eu acho, na verdade. Mas, assim, eu quero falar de política de um jeito fácil. Quero que as pessoas entendam, porque é o único caminho que não tem muita outra coisa para fazer. E eu quero que as pessoas entendam que é um assunto delas. Então, eu tento falar de política de um jeito que a pessoa fale, não, isso aqui é para mim, não é só pro cara que tá lá, o homem branco velho, entendeu? Essa galera, não. Engravatadinho, né? Isso. Esse assunto me interessa e mexe na minha vida. Interfere. Porque mexe mesmo, não é uma ideia. Então, meu propósito é fazer com que mais pessoas possam participar da política, participar da vida pública, enfim, e acompanhar isso e dar trabalho para político mesmo, entendeu? Fazer que eles sejam cobrados, fazer com que entendam o que estão fazendo da vida da pessoa, porque é um mundo, assim, que é muito confortável, né? Você vai lá e muda a lei, porque ninguém tá vendo, ou porque ninguém se importa, porque esse assunto não é meu. Então, não, esse assunto é seu, sim. Você é responsável por isso aqui, sim. Eu acho que eu quero trazer as pessoas pra isso, sim. Então, eu sou bem chata. Meu propósito é ser chata. Legal. Eu gostei bastante. Sim, o seu propósito, O qual meu é? propósito é trazer vocês mais vezes. Ah. Porque quando a conversa é boa, assim, né, a gente tem que repetir. Eu acho que a conversa, apesar de que todo mundo tem uma agenda, né, muito programada, mas eu acredito que a conversa de alto nível, como foi hoje, ela é muito importante para as pessoas. O meu propósito nasceu quando eu entendi que eu precisava fazer as pessoas entenderem que a Zona Franca é importante
sem eu ter que usar os termos legais. Sim. Então, eu comecei a trabalhar isso Sem o clichê da prorrogação, sem o clichê da prorrogação, que ela está sob ataque. E tal, não sei o quê. Ela sofre ataques? Ela sofre ataques. Mas a gente precisa vencer, né? Trazer de volta e vencer, porque no passado a gente perdeu a batalha da comunicação sobre a Zona Franca de Manaus. Né? Mas a Zona Franca, para mim, ela foi o ponto inicial. Né? E a partir daqui, a minha visão ela se ampliou para outras coisas. Então, eu acredito que tem muita gente boa, fazendo coisas muito boas e coisas extraordinárias. E essas pessoas precisam ser vistas, essas pessoas precisam ser ouvidas, entendeu? Essas pessoas precisam ser inseridas, de fato, nos trabalhos relevantes para a nossa sociedade. E é por isso que vocês estão aqui. É por isso que eu trouxe vocês aqui. É nóis. Então, o meu propósito hoje é fazer cada vez mais um conteúdo que seja não só inteligente e necessário, mas que ele seja palatável para todas as camadas. Sim. E que todo mundo possa entender, e que todo mundo possa consumir, e que as pessoas possam, enfim, falar de diversos assuntos baseados em fatos, em estudos e em profissionais qualificados para falar sobre isso. Então, é um desafio? É um desafio. Mas eu vou tentar. E com a ajuda de vocês todos eu vou conseguir. Gosto. Você tá indo bem, cara. Eu tento. eu tento. É meio que uma síndrome da humildade. Né? Eu não sei falar disso. Né? Vocês viram aí, né? Mas, enfim, esse foi mais um episódio do Pode Ser, comigo, Saulo Maciel, e essas pessoas maravilhosas que estão aqui na mesa comigo. Eu queria pedir para vocês seguirem nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, a gente está em toda parte. No YouTube, você pode acessar o conteúdo completo, vídeo e áudio. E os áudios você pode acessar na sua plataforma preferida. Deezer, Spotify e por aí vai. Muito obrigado, espero vocês até a próxima. Valeu! Pode Ser, com Saulo Maciel.